Olá, boa noite. Este trabalho é referente ao tema de fisioterapia em oncologia. O nosso grupo é composto pelas alunas Diane Vitória, Érica dos Santos, Evelyn Santos, Genilda Maria. Nós somos da turma de fisioterapia 1BN e para a disciplina de História e Fundamentos da Fisioterapia, que é ministrada pela professora Wad Jalânia. Sendo assim, nesse trabalho, iremos pontuar definição, história e desenvolvimento da fisioterapia em oncologia no Brasil, resolução do conflito, doenças tratadas e recursos, associação da especialidade e de mercado de trabalho. Vou estar falando um pouco sobre a definição da fisioterapia oncológica. Tem como objetivo preservar e manter ou recuperar a integridade cinético-funcional de órgãos e sistemas, assim como prevenir os distúrbios causados pelo tratamento oncológico, buscando o bem-estar e a qualidade de vida do paciente. Vou estar falando um pouco sobre objetivos gerais. O profissional que atua na área de fisioterapia oncológica vai atuar no cuidado paliativo, aliviando a dor e os sintomas decorrentes da patologia e do tratamento, melhorando o conforto, minimizando as complicações e proporcionando a melhoria de qualidade de vida dos pacientes, inclusive contribuindo para prevenir complicações advindas do câncer ou do seu tratamento. Então, de forma geral, os objetivos fisioterapêuticos são preventivos, restaurativos, de apoio e paliativos. Vou estar falando um pouco sobre cada um deles. O preventivos tem com a finalidade de evitar sequelas que possam ser incapacitantes antes que elas ocorram. Restaurativo, em pacientes com deficiências máximas, o retorno motor. De apoio, para que quando a incapacidade progressiva for antecipada e quando existem doenças resíduas, ocorra o maior nível de independência possível. O paliativo, em pacientes nos estágios finais da patologia, com o objetivo de manter ou aumentar o conforto. Agora eu vou estar falando um pouco sobre os objetivos específicos. Os objetivos específicos variam segundo as potências e deficiências ou natureza real da patologia, sendo identificada a partir da avaliação fisioterapêutica. O fisioterapêutica deve direcionar o desenvolvimento dos objetivos de forma funcional, mensurável e incapaz de serem alcançados o mais precocemente possível. Vou falar agora alguns objetivos específicos que são estimular a independência funcional, melhorar a atividade motora, atuar na prevenção de cicatrizes hipertróficas e aderentes pós-cirúrgicas, promover o bem-estar físico e emocional, manter a força muscular e prevenir a atrofia, manter o equilíbrio e a coordenação e a resistência. Em 1922, teve a criação do Instituto do Rádio, que é voltado para a pesquisa e tratamento do câncer. Em 1960, teve a criação do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que é responsável pela formulação e implantação da política de atenção oncológica no país, incluindo prestação de serviços médicos, ensino, pesquisa e elaboração de programas educativos. Em 1980, foi organizada a fisioterapia oncológica pelo INCA, que era vinculada ao serviço de cirurgia torácica no Hospital do Câncer. Sobre o INCA, essas iniciativas podem ser consideradas o início da organização da luta contra o câncer no Brasil. Já em 2008, foi fundada no Rio de Janeiro a Associação
deve saber lidar com as sequelas próprias do tratamento oncológico, atuando de forma preventiva para minimizá-las. Bom, vou estar falando agora sobre a resolução do conflito. A fisioterapia oncológica foi regulada pelo CONFIT desde 2009, sendo disciplinada em 2011 por meio da resolução de número 397. Vou estar falando um pouco sobre a resolução de número 390, que é em 2011, que tem como reconhecer a fisioterapia oncofuncional como especialidade do profissional fisioterapeuta e de outras providências, considerando a necessidade de prover, por meio de uma assistência profissional adequada e específica, as exigências clínicos, cinesiológicos funcionais dos indivíduos portadores de débitos funcionais decorrente de doenças oncológicas. O plenário do CONFIT, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 5 da Lei de número 6.316, de 17 de dezembro de 1975, em sua 183 reuniões plenária extraordinária, resolve que, no artigo 1, reconheceu a fisioterapia oncológica, doravante denominada fisioterapia oncofuncional, como uma especialidade própria e exclusiva do profissional fisioterapeuta. No artigo 2, terá reconhecido o seu título de especialidade em fisioterapia oncofuncional o profissional fisioterapeuta que cumprir os critérios a serem estabelecidos em resolução própria, em conformidade com a resolução do CONFIT de número 360, que foi de 18 de dezembro de 2008. E no artigo 3 foi quando essa resolução entrou em vigor, que foi na data da sua publicação. Meu nome é Genilda. Eu vou falar um pouco sobre as principais doenças tratadas e os principais recursos utilizados na fisioterapia e oncologia. Para começar, eu vou falar sobre a principal doença a ser tratada, que é o câncer, mais especificamente o câncer de mama. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo. Também acomete homens, porém é raro, representando menos de 1% do total de casos da doença. Agora eu vou falar sobre os principais recursos. Entre eles estão a drenagem linfática. Sua principal função é drenar os líquidos e resíduos metabólicos e estimular a circulação linfática através de massagens, fazendo com que o excesso de líquidos e toxina sejam eliminados do organismo. Outro recurso utilizado são exercícios de alongamento. Os alongamentos devem ser iniciados após o fechamento da cicatriz, podendo ser realizados em qualquer lugar. Após a cirurgia da mama, algumas complicações podem surgir no braço ao lado que foi operado, por isso que são de extrema importância os exercícios físicos para melhorar os movimentos do ombro e do braço. Outro tipo de recurso são as fitas compressivas. O inchaço é a complicação mais frequente no pós-operatório de câncer de mama, podendo afetar diretamente as atividades diárias. O objetivo dessas fitas compressivas é usá-la como forma alternativa e auxiliar no tratamento e redução desse inchaço. E o último recurso a ser falado vai ser as orientações ao paciente após a cirurgia de mastectomia. Eu vou falar aqui algumas orientações que devem ser feitas a esse paciente. Evitar cortar a cutícula com alicate, se possível apenas empurrá-las delicadamente com a espátula. Ter cuidado com lâminas de barbear para depilar a axila. Usar uma tesoura com cautela para aparar. Prevenir-se contra picadas de insetos. Evitar tomar injeções ou vacinas. Retirar sangue e verificar a pressão arterial neste braço. Aqui são umas orientações que devem ser feitas a esse paciente. Obrigada. Meu nome é Érica e eu vou falar sobre a Associação da Especialidade e o Mercado de Trabalho. A Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia, conhecida como ABFO, ela foi criada em 2008, mas apenas assinou o convênio com o CONFIT em 2011.
juntou-se os profissionais interessados na área para discutir a relevância dessa criação, a demanda de profissionais que estavam precisando nessa área de fisioterapia em oncologia. Temos hábitos incorretos de vida, comemos mal, estamos expostos a cigarros, a álcool, estamos em um nível de obesidade elevado. Além disso, estamos expostos a vírus, a radiação. Então, são vários fatores que aumentam muito a incidência de câncer no Brasil e no mundo. O objetivo da associação é reunir fisioterapeutas dedicados à oncologia, por meio de constantes ações, a fim de assegurar o desenvolvimento da especialidade, organizar, propor e defender medidas para assegurar o fisioterapeuta em condições e meios satisfatórios, como também seu desenvolvimento, atuação e reconhecimento, de modo que confere o título de especialista em fisioterapia oncológica após a devida avaliação da comissão de títulos da associação. E também organiza, realiza, promove e apoia eventos e cursos, tanto em âmbito regional, nacional e internacional. Sobre o mercado de trabalho, boa parte das oportunidades de trabalho para fisioterapeutas se encontra nas capitais e grandes cidades, onde a concentração de hospitais e clínicas é maior. A fisioterapia em oncologia é uma área promissora, já que as pessoas com câncer precisam de cuidado tanto durante o tratamento para a recuperação quanto para a sobrevida. Então, há uma certa carência dessa área e, por isso, termina a demanda dos pacientes oncológicos atendidos por profissionais generalistas ou de outras especialidades. E, por fim, essas são as referências do nosso trabalho. Esperamos que tenham gostado. Obrigada.